Bom dia, turma. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula de revisão. H11, a cultura grega. Na cultura grega, nós vimos que há vários segmentos da Grécia que referente à cultura que foram importantes para a civilização e também temos ainda hoje alguns segmentos dessa cultura grega na nossa sociedade. Um deles é o teatro. O teatro na Grécia Antiga teve suas origens ligadas a Dionísio, divindade da vegetação, da fertilidade e da vinha. Durante as celebrações em honra do deus, em meio a procissões e com auxílio de fantasias e máscaras, eram entoados cânticos líricos e ditirambos que mais tarde evoluíram para a forma de representação plenamente cênica, como a que hoje conhecemos através das peças consagradas. Aqui temos duas imagens de anfiteatros. Nas peças gregas existiam dois estilos, a tragédia e a comédia, que estão sendo representadas aí pelas máscaras. Outro tipo de cultura grega que foi importante para a nossa sociedade é a democracia. A cidade de Atena é considerada o berço da democracia. Os cidadãos atenienses, homens nascidos na cidade, adultos e livres, eram aqueles que podiam participar das votações que ocorriam na Ágora, que era a praça pública. Decidiam de forma direta os rumos da cidade-estado. Mas a gente também aprendeu que em Atenas, somente homens atenienses que participavam da democracia, né? Estrangeiros, mulheres, crianças não participavam da democracia, escravos também não, né? Apenas homens nascidos na cidade, adultos e livres, né? Outro tipo de cultura grega importante é a religião e os deuses gregos. Os gregos eles eram politeístas, quer dizer, acreditavam em vários deuses. E o curioso é que os deuses gregos possuíam forma humana, uma forma antropomórfica, né? Então, de acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, a principal montanha da Grécia Antiga. Deste local comandava o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam características de seres humanos. Tinham ciúmes, tinham inveja, traição, violência também eram características encontradas aí no Monte Olimpo. O deus dos deuses era Zeus. E quais os outros deuses estavam lá no Monte Olimpo, né? A Afrodite, Dionísio, Atena, Apolo, Artemis, Hera, Deméter, Hermes, Ares e Hefestos. Aqui nós temos algumas representações dos deuses gregos, né? Hades, Hera, Afrodite e Poseidon. Nas artes plásticas, os gregos eram excelentes escultores, pois buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Músculos, vestimentas, sentimentos e expressões eram retratados pelos escultores gregos. As artes plásticas da Grécia Antiga influenciaram profundamente a arte romana e a arte renascentista. E aqui alguns exemplos dessa perfeição de corpo humano, né? Onde a gente tem músculos, expressões realistas nas esculturas, né? Naturalismo, a simetria são bem presentes aí nas esculturas gregas. E as cerâmicas descreviam aí a mitologia e o cotidiano, né? Aqui tem o guerreiro Aquiles, tem o Hércules numa das suas missões. Vocês também acham o cotidiano, como a agricultura, a plantação, o ferreiro,
os Jogos Olímpicos, tudo estão sendo aí representados na cerâmica grega, nesses vasos. Então, esses itens da cultura grega serão aí, ajudarão a vocês a fazerem aí a recuperação, né? Aquele caderno que vocês irão receber da escola para fazer a recuperação. O outro capítulo que iremos revisar é o H13, né? Que é aí o fim do Império Romano ou a queda do Império Romano. Aqui a gente tem o mapa com a maior extensão territorial de Roma, né? Aonde pega a Europa, uma parte do Oriente Médio e o norte da África. Para Roma, que fica situada nesta região aqui na Península Itálica, o que importava era dominar toda a extensão do mar Mediterrâneo, né? Aí chegou um momento que as suas fronteiras ficaram aí um pouco desprotegidas, até porque é um território muito grande. E os povos que habitavam as regiões fronteiriças, eles também começaram aí a perceber a fraqueza que estava acontecendo no exército romano, e dos motivos dessa queda, né, são as invasões bárbaras, mas não só essa, existem outras, né? Então, a gente tem um território demasiado extenso, tem uma dificuldade na administração e na defesa. Há uma crise econômica, porque não há mais conquistas territoriais. Internamente, tem os conflitos sociais entre os patrícios e os plebeus, uma instabilidade na política, o crescimento de uma nova religião, que é o cristianismo, e com o aumento da corrupção em Roma e nas províncias. Ele vai se enfraquecer e os bárbaros, né, as invasões a partir do século V irão aumentar e causaram um enfraquecimento romano, né, principalmente no Oriente, essas invasões bárbaras. A gente tem aqui o século III, percebem que é um longo período de invasões bárbaras, né? Então, quem eram os bárbaros para os romanos? Para os romanos, bárbaros eram povos que não eram romanos, não falavam latim nem grego e não seguia a cultura romana, né? Então, essa é uma das causas aí da queda de Roma. A outra causa é o surgimento de uma nova religião, que a gente viu lá, né? O cristianismo. Aqui, o cristianismo vai surgir a partir de Jesus Cristo na Palestina, e o próprio Império Romano irá crucificá-lo, né? Todos os cristãos eles eram mortos através da crucificação, ou como está aqui na imagem, né? Eram jogadas às feras aí para divertimento da população, né? Então, o cristianismo, após a morte de Jesus Cristo, a religião não irá acabar assim, ela irá, na verdade, aumentar, né? E o número de cristãos aumenta muito. E chega um momento aonde o imperador não tem mais como conter esse crescimento, né? Então, por ter muitos seguidores, o que vai acontecer em 313? O imperador Constantino finalmente dá a liberdade de culto aos cristãos. Então, os cristãos não seriam mais perseguidos. E em 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, a história do cristianismo também foi um dos motivos aí da queda do Império Romano, né? O próximo, para amenizar a crise, houve aí uma divisão do Império Romano em dois, já que o Império Romano do Ocidente, essa parte aqui em marrom, né, ela foi muito mais atingida pelas invasões bárbaras. Então, a capital do Império Romano do Ocidente, Roma, e a divisão
com o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que é neste pedacinho aqui, né? Então a gente vê bem a divisão aqui do Império Romano. Então, para solucionar e amenizar a crise. Só que o Império Romano do Ocidente, ele ficou muito enfraquecido, ficou dividido entre os reinos bárbaros, e o Império Romano do Oriente vai se tornar aí o Império Bizantino, né? Esse vai aí sobreviver às invasões bárbaras e vai se tornar o Império Bizantino, diferente do Império Romano do Ocidente. Então é isso. Espero que tenha ajudado aí. Agora vocês podem fazer aquela atividade de recuperação com mais tranquilidade a partir dessas 2 aulas de revisão. Até a próxima aula.